Hola, chicos y chicas de séptimo año. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Estoy bien, estoy regular. Vamos estudar espanhol? Olá, galerinha, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Tudo bem com vocês do sétimo ano? E aí, vamos estudar espanhol? Vamos lá, né, galerinha? Hoje nós vamos falar um pouco de relatar, né? Relatar o quê? Relatar o passado. Quando eu falo de relatar, eu falo de narrar, né? Quando eu estou estudando aí os gêneros, né, textuais, e os tipos textuais, né, tipologia textual, temos um tipo que se fala narrativa, né, que é o tipo narração. E quando eu vou relatar o meu passado, né, eu estou falando de narrar um acontecimento, narrar um fato, narrar uma história, enfim. É uma narrativa comum do meu dia a dia. Então isso eu chamo, né, de narração, tá? E aí nós temos, quando eu falo de o passado, né, na língua espanhola, eu estou falando o quê? De um tempo, né? Tempo esse que são quais, né? Temos o passado, passado, pretérito, né? Pretérito é sinônimo de passado, tá, galera? Temos ele presente, que é o presente, temos ele futuro, que é o amanhã, né? O futuro. E aí, galera, hoje nós vamos dar um pouco de gramática, né? Aquela partezinha que muitos estudantes acham chato, mas que é necessário, tá? Porque os conteúdos gramaticais, eles vão além da pura gramática, né? Eles servem também para formularmos aí alguns discursos na língua espanhola. Então, assim, galera, vamos para os nossos slides, né? Em espanhol existe umas 4 maneiras distintas de relatar o passado. Então, ou seja, em espanhol, né, na língua espanhola, tem 4 maneiras diferentes aí de falar do passado. Então, vamos aí ver com os exemplos abaixo, tá? Estudei muito no ano passado, ou seja, estudei muito ano passado, né? Então, esse estudei, né, ele é o quê? Ele é o pretérito, né, o passado perfeito simples, né? Ou seja, eu estudei, tá? Frase 2. Quando pequena, jugava muito com meu irmão. Então, temos em destaque o verbo rugar, né, que é brincar. Quando eu era pequeno, eu brincava muito com meu irmão. E esse rugava, dentro da gramática, ele pertence a quem? Ao pretérito, né, imperfeito. Ou seja, imperfeito é aquela ação, né, que ela tem uma certa continuidade no presente, né, pode ser modificada, enfim. Toda aquela questão de morfologia. Então, é outra maneira de falar do passado. No terceiro exemplo ali, galerinha, eu tenho esta semana he dormido muito. Então, nós temos ali 2 palavras, tá? Que fazem a função do, na língua portuguesa, eu chamo isso aqui de locução verbal, né, galerinha? Locução verbal, na língua portuguesa, é quando eu pego 2 palavras, tá? De classe gramatical ou de morfologia igual ou diferente, para formar uma única função, né? Eu chamo isso de locução. Na língua espanhola, eu chamo isso de perífrase, né? Perífrase verbal, que é o quê? Quando eu pego 2 verbos para fazer a função de um. Então, esse ia dormir daí, ele é do passado, porque nessa semana, ó, eu havia dormido muito. Então, ele fala do passado, ele é pretérito perfeito, né, composto, tá? Então, quando você estiver estudando aí os tempos verbais e os modos, tem esse tempo verbal aí, tá? Que é o pretérito perfeito composto. Composto por quê? Porque é composto de 2 verbos, né? Formando aí uma perífrase verbal na língua espanhola ou uma locução verbal na língua portuguesa, tá? 4º exemplo ali, antes de aposentar-me, havia trabalhado muito. Ou seja, antes de eu me aposentar, eu havia, né, trabalhado muito. Então, esse havia trabalhado também forma uma perífrase, né? Forma também uma locução verbal na língua portuguesa, forma uma perífrase verbal na língua espanhola, que são 2 verbos fazendo a função de um, para relatar o passado, né? O pretérito. Isso na língua espanhola chama o quê? De pretérito pluscuamperfecto, tá? Quando eu tenho essa formação aí, é pluscuamperfecto. Então, aí são as 4 maneiras distintas de falar do passado, tá, galera? Mas hoje nós vamos focar, né, somente em uma, né, galera? É pouco tempo aqui para nós falarmos desses 4 tempos em modo verbal aí, tá? Aliás, para falar dos modos, né? Porque o tempo é o passado, o pretérito. Então, nós vamos focar no quê? No pretérito indefinido, né? Que é também chamado de perfeito simples, tá? Vocês não confundam, porque assim, em algumas gramáticas, né,
ainda mais depois da reforma gramatical da língua espanhola que aconteceu em 2010, né? Foi um marco importante aí da língua espanhola, essa reforma ortográfica, assim como foi para nós recentemente na língua portuguesa, que houve algumas alteraçõezinhas, né, galera? Então, assim, o pretérito indefinido, né, ele passou a ser chamado de perfecto simple, tá? Pretérito perfecto simple, mais semelhante da língua portuguesa, né, galerinha? Que é o pretérito perfeito, tá? Então, assim, quando eu digo ele pretérito indefinido, é uma ação o quê? Que foi totalmente concluída num passado próximo, né, cerca ou lejano, há muito tempo. Mas uma ação totalmente concluída, tá, galera? Então, assim, ó, ayer, um exemplo aí, ayer, né, ontem, leí um livro. Ou seja, ontem eu li um livro, tá? Referente a ontem. E olha só, el año passado, né? El año passado, leí um livro. Ou seja, o ano passado eu li um livro. Então, observem que o verbo, né, conjugado ali no pretérito indefinido, foi utilizado da mesma forma, ou seja, foi utilizado da mesma maneira, tá? Conjugado da mesma maneira. O primeiro exemplo para se referir a um passado não muito distante, e já o segundo exemplo para se referir a um passado mais distante, tá, galera? E aí, galera, nós temos aí a formação, né, gramatical desse verbinho, né? Quando falando em formação, vamos relembrar de novo aqui o radical, as desinências, né? As terminações, enfim. Nós temos, para os verbos, né? Nós temos 3 desinências, que é a desinência de AR, de ER, de IR. Quando ela termina em AR, eu chamo de primeira desinência. Quando o verbo ele termina em ER, né? Eu chamo de segunda desinência. Quando ele termina em IR, eu chamo de terceira desinência. Então, quando eu falo de desinência, eu falo das terminações. Terminação de quem? De verbos no infinitivo. Quando eu falo no infinitivo, é que justamente terminam em AR, em ER e IR, tá, galera? Por que é importante isso, professor? Porque na hora que eu for fazer a transposição para outra palavra, se eu tiver, né, meio que decorado essa regrinha, eu consigo conjugar qualquer verbo, tá? Porque eu vou saber das suas terminações, da sua desinência, do radical, né? Radical, galera, é aquilo ali, ó, exemplo da palavra trabalhar, tá? Trabalhar tem o trabalho, né? Tirando o AR, fica trabalho. Essa aí eu chamo de radical. Por quê? Porque quando eu faço essa tirada dessa desinência, eu só vou mudar a desinência dos verbos, né? Ou seja, o final, e ele vai permanecer com o radical intacto, né? Eu chamo isso na língua espanhola de verbo regular. São os verbos regulares, né? E existem também os verbos irregulares, ou seja, os verbos irregulares, que são aqueles que sofrem alteração no seu radical. Então, observe aí no slide, ó. Trabalhar, terminado em AR, comer, terminado em ER, e beber, terminado em IR, né? E aí, observe, ó, para os pronomes pessoais, eu trabalhei, tu trabajaste, ele ou ella e usted trabajou, nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis, e eles ou ellas e ustedes trabalharam, né? Então, ou seja, o verbo trabalhar aí no pretérito indefinido, de acordo com os pronomes pessoais, né? Da língua espanhola, que é eu, tu, ele, eles, usted, vosotros, nosotros e eles e ellas, tá? E aí também, observem ali que a terminação ER e R, eles têm a mesma... eles têm a mesma forma de conjugar, tá? No pretérito indefinido. Ou seja, tanto faz se um verbo terminar em R, você vai manter seu radical, né? Sacar a desinência e trocar pelas desinências do pretérito ali, ó. Que é o eu comi, tu comiste, ele comeu, nós outros comimos, vosotros comisteis e eles e ustedes comeram, né? Que eu comi, tu comeu, ele comeu, nós comemos, todo mundo comeu, né? Só vendo ali o português. O português, ele tem todo mundo... Só quer fazer a conjugação eu comi, tu comeu, nós comeu, né? O pessoal fala que isso é português esdrúxulo errado, né, galera? Porque nós temos que conjugar. Então, é eu comi, tu comestes, ele comeu, nós comimos, né? E eles e vocês comeram, tá? Essa é a conjugação correta, né? Tirando essa questão da informalidade da língua, tá? E aí os verbos também terminados em IR também sofrem essa mesma conjugação, tá? Com a mesma desinência. Ou seja, eu vivi, tu viviste, ele viveu, nós outros vivimos, vosotros vivisteis, né? E eles e ustedes viveram. Ou seja, eu vivi, tu vivestes, né? Ele viveu, nós vivemos, né? E eles, vocês viveram, tá?
E aí temos aí, né, uma tirinha. Quem somos? Estudiantes de espanhol. E como é o pretérito indefinido de verbo venir? Né? Ou seja, somos estudantes de espanhol. E qual o verbo, né, qual o pretérito definido do verbo vir? Viene, viniste, vinho, vinimos, visitei, vinieron, né? Ou seja, ali eles colocaram a conjugação do verbo vir, né, em todas as pessoas, tá? Aí o professor diz perfecto. Digam uma frase com vino, né? Que é o passado aí. Me gusta el vino tinto. Ou seja, aí a cômica aí tá que ele falou o verbo, o vino do verbo vir, né? E já na contratira ali, não, no último eles disseram o quê? Usaram o vinho substantivo, que é aquele de consumo, né? Então, até para relatar um pouco também essa questão da polissemia, olha, observe a palavra bino, né? Ele tanto pode ser verbo, que no caso o professor queria a conjugação, né, da palavra já conjugada nesse verbo bino, quanto também pode ser o vinho de consumo, né? Vinho tinto, vinho branco, enfim, tá? E aí temos aí outra tirinha, né? Já me namorei, já me rechazaram, né? Ou seja, já me chutaram, já namorei, já viajei, né? Já estudei, já viajei, já reprovei, que já reprovei, já me animei, animar, já me surpreendi de ficar surpreso, já me aborri de ficar chateado, já me enruguei, já descansei, perdonei, referterrei, né? Ou seja, todos os verbos aí, né? Descansar, brincar, ficar chateado, conjugados no pretérito indefinido, tá, galerinha? E aí também temos os indefinidos na biografia, né? Shakira aí, uma cantante muito famosa, nasceu em Barranquilla, ou seja, nasceu em Barranquilla, na Colômbia, gravou seu primeiro álbum, né, La Magia, ou seja, gravou o álbum, lançou, né, converteu, ou seja, ela se transformou aí numa estrela do rock latino, né, e ingressou na música, né, em inglês, publicando os discos, tá? Aí é Shakira. E aí vamos às nossas atividades práticas, galerinha. Temos aqui uma charge, vamos narrar o passado, né? Narra el passado de Carlos. Ali entre o retângulo ali temos ali os verbos, né? Todos estão ali, né, no seu modo infinitivo, tá? Aliás, perdão, alguns estão, né, no seu modo infinitivo, mas todos ali não estão no presente, tá, galera? Estão no presente do indicativo e você tem que conjugar para o passado, de acordo com as imagens ali. Então vamos lá, ó. Em 1922, Carlos nasceu, né? Primeiro ato da vida é nascer. Em 1940, entrou ele na universidade, né? De acordo com a imagem 2 ali, ele entrou na universidade. De acordo com a imagem 3, em 1943, Carlos conheceu Ana, né? Ali mostra na imagem ele conhecendo uma mulher. Na imagem 4 ali, ó, 1945, o Carlos se licenciou. Observe o quê? Que nós estamos pegando o verbinho, tá no presente e colocando no passado, tá, galera? Em 46, Carlos começou a trabalhar, né? Em 48, Carlos se casou, ou seja, ele se casou. Em 51, o Carlos teve um filho, né? Ou seja, ele teve um filho. Em 59, Carlos se divorciou, ou seja, ele se separou, se divorciou. Em 65, o Carlos voltou a casar-se, ou seja, ele voltou a casar. Em 87, Carlos se jubilou, ou seja, ele se aposentou. E em 91, o Carlos morreu, ou seja, Carlos morreu. Então, nós pegamos os verbos aí, galerinha, conjugamos para o pretérito indefinido, tá? E é isso aí, galerinha. Entender o verbo, né, nos ajuda a conhecer e a relatar o nosso passado. Não esqueça de acessar o portal Eduque. E hasta luego!